Sabe o que Deus confirmava ao meu coração enquanto eu estava sentado ali? Chega de ouvir experiências dos outros. Apenas é tempo de contar a sua história. É tempo de falar o seu testemunho. Eu sinto a presença de Jesus enquanto eu digo isso. Você ouviu aqui testemunho de cura, minha irmã. Se prepare para contar a tua cura também. Você já ouviu testemunho de portas abertas. Se prepara para contar seu testemunho também. Você vai sentir a experiência. Ezequiel capítulo 37. Logo após o 47. O versículo de número 1 está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. 47, por favor. Depois me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Muito obrigado, podeis assentar. Queridos, nós lemos 2 textos. Deus colocou essa palavra ontem no meu coração. Falou muito comigo, corrigiu-me, abriu a minha mente e está gerando mudança na minha vida. E é essa mensagem que eu quero pregar para vocês, subordinado ao tema da sequidão às águas profundas. Da sequidão às águas profundas. Ezequiel, no capítulo 37, tem uma experiência. No capítulo 47, ele tem uma experiência superior. Eu vou te mostrar que a experiência do capítulo 47 é superior. No capítulo de número 37, ele diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, numa dimensão espiritual, numa visão, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele é levado numa dimensão espiritual e ele sente mudar-se de lugar, porque quando Deus nos dá uma visão, Deus nos leva a lugares que espiritualmente se consegue ter alguma dimensão, como aconteceu com vários outros visionários de Deus na Bíblia Sagrada. O Senhor me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. É uma espécie de cemitério. É um vale cercado por ossos. Versículo de número 2, ele diz: E me fez andar ao redor deles. Algumas versões dizem: Me fez andar pela superfície do vale. Ezequiel é levado, e Ezequiel começa a andar ao redor dos ossos, sob a direção de Deus, e ele diz que eram numerosos e estavam sequíssimos. O lugar é feio, o lugar é ruim, tem muitos ossos, e os ossos estão sequíssimos. No versículo do número 3, Deus lhe faz uma pergunta: filho do homem. Essa expressão filho do homem, quando aplicada a Ezequiel, não é simplesmente um título de autoridade, mas também um reconhecimento do profeta como humano. Deus quer sempre que ele não se esqueça que humano ele é, apesar de suas experiências, apesar de ter de Deus visões maravilhosas, mas também é um título de autoridade. Por isso Jesus arrogava para si essa palavra, essa expressão, esse título. E no lugar de morte, Deus o chama com um título de autoridade. E o Senhor lhe chama pelo título e lhe faz uma pergunta: estes ossos poderão viver? Então Ezequiel responde: Senhor Jeová, é tu que sabe.
O Senhor então diz no versículo 4, disse-me, profetiza sobre estes ossos. Quando Deus lhe faz aquela pergunta, Deus sonda o coração do profeta, e o profeta é inteligente. Como ele não sabe, e como ele está numa situação de ossos, não é de mortos, são ossos, ele transfere a responsabilidade para Deus. E ele diz, é o Senhor quem sabe. Quando ele diz, tu sabes, ele está dizendo, eu creio na sua onisciência. Ok, Ezequiel, você crê na minha onisciência, mas eu quero que você prove que crer na minha onipotência. Como que eu vou provar que creio na sua onipotência? Profetizando vida nos ossos. Não é no morto, é nos ossos. O negócio não está difícil, está mais que difícil. E então o Senhor lhe dá uma ordem e ele tem que falar. E ele diz, assim diz o Senhor Jeová, não sou eu. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Os ossos são sinônimos de total fraqueza, fim da esperança. Mas mesmo assim, a palavra de Deus está sendo liberada e os ossos precisam ouvir. Quando nós falamos, eu não vou contar as minhas necessidades porque Deus sabe do que preciso, nós estamos afirmando que cremos na onisciência, mas não estamos crendo na onipotência, porque quem crer que Deus faz, fala que Deus faz, fala para Deus fazer, e é isso que Deus ordena que ele faça, profetize no vale. Versículo 6, ele continua dizendo conforme o Senhor ordenou. Versículo 5, versículo 4, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor, a profecia é liberada conforme a palavra de Deus. Qualquer tipo de profecia liberada fora da palavra não tem unção, é invenção, é meninice, é carnalidade. Nenhuma profecia confirma a palavra. É a palavra que confirma qualquer tipo de profecia. É por isso que Ezequiel diz, assim diz o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ressurreição e conhecimento, avivamento e conhecimento. Quando Deus fala com Ezequiel, eles poderão viver. Ezequiel diz, quem sabe de tudo aqui é só o Senhor. Aí tudo a gente quer transferir para cima. Aí Deus diz, só profetiza então. Profetiza. Aí ele vai profetizando. E Deus diz, eu vou colocar nervo, eu vou colocar carne, eu vou colocar pele, eu vou colocar o espírito, mas assim vocês vão saber que eu sou o Senhor. Qualquer coisa que se faça no reino de Deus é para que se tenha mais conhecimento desse Deus, e não para se viciar em milagre. É milagre ou não ossos se moverem? Eu estou perguntando, é milagre ou não ossos se movimentarem? É milagre ou não ter nervo, carne, pele, sim ou não? É milagre, mas Deus diz, esse milagre é para que vocês saibam, esse milagre é para que Israel cresça no conhecimento, esse milagre é para que Israel pense, porque morto não pensa, então crente que não pensa é comparado a vale de ossos secos. Eu vou restaurar vocês, soprar em vós o meu espírito, levantar vocês, mas eu quero que vocês saibam que eu sou o Senhor. Era um exército que estava morto. Tem gente que deixou de ser exército e se tornou vale de ossos porque pensou que mandava, porque pensou que era, porque pensou que tinha, porque pensou que manda, porque pensou que tem. Aí Deus não tem problema em pegar um monte de ossos e transformar em exército, mas ele também não tem problema algum de pegar um exército e transformar em um monte de ossos. Quando eles agora estão no chão como ossos, nos ossos, quer dizer, espalhados, Deus diz, eu vou levantar e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Eu sou o... Só mais um, eu sei que é chato, mas só mais uma. Eu sou o... Deus está dizendo, vocês vão saber quem é que manda.
Vocês vão saber quem é que fala, porque eu não estou entendendo esse tipo de evangelho. Eu não estou entendendo. Hoje mesmo eu vi um vídeo, alguém pregando para nós. Você é poderoso, você manda, você faz o que quer. Alguém está servindo o Cristo errado, irmão. Quem é o Senhor nesse negócio, irmão? Quem é que manda nesse negócio, irmão? Ele é pai, a gente é filho. Ele é grande, a gente é pequeno. Ele é o pastor, a gente é ovelha. Ele é Senhor, a gente é servo. Ele é criador, a gente é criatura. Ele é o oleiro, somos barro, que ele faz o vaso do jeito que ele quiser. Então tem gente que para receber o milagre já quer mandar em Deus. Eu quero assim, daquele jeito, se não for assim eu desvio. Eu quero assim, daquele jeito, se não for assim para mim não serve, eu vou desviar. Tchau. Porque se é para tu mandar, isso não é evangelho. Deus vai levantar você, vai abençoar você, vai prosperar você, mas pelo amor dele, não esquece quem é o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. Quem está entendendo isso diz amém. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Ele mandou, eu falei. E eis que se fez um rebuliço. Sabe o que é rebuliço? Barulho acompanhado de bagunça. Era osso batendo, aquela coisa toda. Aquela maior barulheira. Um rebuliço. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Por quê? Por causa do versículo 9. Profetiza ao Espírito e diz ao Espírito, vem dos quatro ventos e assopra. Quando o Espírito chega, quando a vida chega, quando o sopro chega, quando o vento do Espírito chega, tem movimento sim, tem som, tem barulho. E ali começou a haver barulho. Olha só, o barulho, versículo 7. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Tem gente que tem muito barulho, mas não ajunta nada. Tem gente que tem muito barulho, mas não forma o corpo. Tem gente que faz muito barulho, é para dividir o corpo. Mas o barulho que vem do som, do vento, do Espírito, ajunta os ossos. Forma o corpo. Edifica a casa, osso com osso. E olhei. E eis que vieram nervos sobre eles. Primeiro ordem, ajuntamento. Veio nervos sobre eles, sensibilidade. E veio a carne, e estendeu-se pele, proteção e aparência externa. Mas não havia neles espírito, identificação de que algo ainda falta. Ezequiel está inteligente, ainda não tem espírito. De repente, versículo 9, está faltando espírito? Tá, tem um problema, Senhor. Qual é o problema? Espírito, tá bonitinho, tá tudo no lugar, tá bonitinho, mas tá faltando uma coisa, Senhor. Tá faltando espírito, Senhor. Tá faltando espírito? Tá, Senhor. E o que é que eu faço agora? Se tá faltando, se você percebeu que tá faltando alguma coisa, então profetiza. Ué, porque dar o diagnóstico é fácil. Agora, fazer alguma coisa para mudar a situação, é aí que você decide se vai ser profeta ou vai ser osso nesse vale. O que você está percebendo? Está faltando espírito, então faz alguma coisa. O que você é? Profeta? O que profeta faz? Profetiza, então abre a boca, rapaz. Vem, ó Espírito dos quatro ventos e assopra para que vivam. Ezequiel discerniu, mas fez alguma coisa. Porque tem os dois tipos de crente em muitas igrejas. Tem o rebelde e o revolucionário. O rebelde, ele vê os problemas da igreja e vai para o Facebook, dá indireta, né? Sepulcro lá dos covardes. Ele vê os defeitos da igreja e vai para o Facebook, dá indireta, fala mal do pastor, fala mal do culto e tal. Agora, o revolucionário não. Ele vê o problema, ele identifica o que está faltando e ele ora para que o problema se resolva. Vem, ó Espírito dos quatro ventos, para que ressuscitem, assopra sobre esses ossos, sobre esses mortos. Versículo 10, profetizei como me deu ordem, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, por gentileza, perceba que é um capítulo de obediência. O Senhor me levou, o Senhor me disse, e eu falei como ele me ordenou. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo, um exército grande em extremo. Voltou a ser o que era. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados.
Era a casa de Deus dizendo: o exército que nos protegia não pode mais nos proteger. Os homens que lutavam por nós não podem mais lutar, estão falidos. Olha só, o exército caiu, mas Israel, a igreja de Deus, estava dizendo: a gente está perdido. Foi o exército que caiu, eles ainda estão de pé, mas porque o exército caiu, eles estão dizendo: a gente está caído. O exército que morreu, eles estão vivos e dizendo: a gente está morto, está tudo acabado para nós. Eu não consigo entender esse tipo de crente que olha para a política do nosso país, olha para o sistema do Brasil e diz: esse país é um lixo. Se eu afirmar que esse país é um lixo, então eu sou uma carniça. Esse país é um inferno. Se eu digo que esse país é um inferno, então eu sou o Satanás. Esse país é uma miséria, então eu sou miserável. Pelo amor de Deus, não é porque a política está falida, está no osso, que eu vou dizer que eu também estou no osso. Nesse vale de ossos secos, Deus me colocou como profeta e nós vamos abrir a boca e liberar a bênção sobre nossa nação. Fala comigo, eu sei que é chato, mas fala comigo. Toda a nação murmurava e se tornava como o exército, sem esperança. Agora é só para quem tem Bíblia. Quem não lê Bíblia não vai pegar, não. Agora fala assim: mas um só, profetizando a esperança, mudou toda a situação. Só um. Irmão, se um só profetizando causa tudo isso, imagine se todo aquele povo entendesse isso. Aí eu acredito que enquanto eu estou pregando aqui sobre isso, tem gente aí murmurando. Mas profetiza, Ezequiel: eu vou abrir as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Daqui para frente é profecia escatológica para o fim dos tempos, quando o reinado do reino davídico sobre Israel se restaurará. Deus não queria que eles esquecessem aquilo. No versículo 16, o Senhor diz: toma um pedaço de madeira e escreve. Fala após mim: escreve. Ok. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele. Ok. Já falamos o capítulo 37. Agora bora para o 47, e eu não estou aplicando ainda, eu só estou dando uma passada nas histórias. Capítulo de número 47, versículo 1. Depois me fez voltar à entrada da casa. Perceba, por favor, que mais uma vez, ele é um profeta que está na direção de Deus. Ele é alguém levado por Deus. Ele é um homem que se deixa ser guiado por Deus. Me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas. Ele já não está mais em lugar de sequidão. Ele está no lugar de imersão, de profundidade. E saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Perceba que ele é detalhista. Ele chega no vale e diz: o vale era cheio de ossos. Não ossos secos, não, sequíssimos e numerosos. E o Senhor me colocou no meio. Depois o Senhor me fez rodear. E eu percebi que os ossos estavam espalhados. Olha como Ezequiel é detalhista. Mas quando eu profetizei, o vento dos quatro cantos vem. Começou a se juntar osso, e veio nervo, e veio pele, e veio nervo, e veio carne, e veio pele. Mas faltou o espírito. Ele percebeu que faltou o espírito. E ele é detalhista, ele presta atenção. Quando chega no capítulo 47, ele diz: me fez voltar à entrada da casa, eu vi água no umbral da casa, a casa que vira para o oriente, água que vem de baixo, da direita da casa, da banda do sul do altar. O camarada vai prestando atenção, irmão. Não é crente desligado, sabe? Tem que ficar ligado, irmão. O crente tem que ficar ligado. Ele fica prestando atenção, porque ele não quer perder nada do que Deus está lhe conduzindo. Ele está sendo levado por Deus, porque tem crente, desculpa a expressão, a minha esposa estava me ajudando a corrigir as palavras, tem crente que é bobão, irmão, bobão. Não fica ligado, não presta atenção, não pega, não pergunta. Não. Eu gosto é quando Elias fala para Eliseu: o que é que você quer? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Aí Elias quase não sai. Aí Elias disse: se me vires quando subir, assim se fará. Difícil, irmão, difícil. Vai vir carro de fogo, cavaleiro, cavalo de fogo, separar um do outro, redemoinho. Quem é que não estava no manto um negócio desse? Elias disse: mas se tu conseguir me enxergar, mesmo no meio da glória, prestar atenção, ficar ligado, ainda que esteja sentindo algo, fica ligado. Ezequiel está numa dimensão espiritual, de visão, uma coisa maravilhosa. Mas ele diz: eu vejo porta, eu vejo umbral, eu vejo altar, eu vejo água, eu vejo o que está por debaixo, eu vejo para onde a casa está virada. Ele vai dando detalhes. Versículo 2: ele me tirou pelo caminho da porta. Não sou eu que saio, é ele que me tira. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Ele começa dentro da casa, dentro do templo. Agora já está fora do templo.
E me fez andar pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. É muita informação, meu Deus do céu. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Ele vai olhando para os lados, irmão. Lado esquerdo, lado sul, lado oriente, lado direito. Ele não quer perder nada. Saiu o homem que me conduzia para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar. Olha a dependência. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. O anjo mede e diz, entra. E ele entra. Primeiro o anjo vai, depois ele vai. Deus nunca te colocará naquilo que não... se não houver certeza da presença dele. Aí vem, aí ele dá um passo, águas pelos pés. Tá legal aí? Tá legal, tá fresquinho. Aí o anjo mede mais 1000 e diz, vem. Tem que ir mesmo? Tem. Aí ele vai. Quando ele caminha, águas que dão pelos joelhos. Tá legal aí? Tá legal, tá agradável. Aí o anjo diz, tá bom, agora eu vou medir mais 1000 e você entra. Tá bom, vai medindo que eu vou entrando. Aí o anjo mede mais 1000, águas profundas. Versículo de número 4. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Primeiras águas dos pés. Eu posso colocar isso aqui como simbolismo das águas do Espírito, da direção do Espírito, da palavra de Deus conduzindo nossos passos. Águas pelos pés. Depois águas pelo joelho. As águas da palavra ou a unção do Espírito, a direção do Espírito, levando-nos para uma vida de oração. Águas pelos lombos, sim, sarando o cansaço do peso da cruz ou dando capacidade para gerar. Quando chega águas pelos lombos, mediu mais 1000. Irmão, ele está com água nos lombos. Está com água nos lombos. Aí o anjo mede mais 1000. Aí ele, não deu conta não. Parece que não sabia nadar. O anjo mediu mais 1000 e diz, vem. Aí ele diz no versículo 5, é o ribeiro já, que eu não posso atravessar. Por que, Ezequiel? Olha o detalhe, como ele é detalhista. Eram águas, agora é ribeiro. Aí ele fala, eu não dou conta de nadar. Pô, eu não dou conta de atravessar. Por quê? Porque são águas profundas. Como é que você sabe que são águas profundas, Ezequiel? Porque eu desci. Quanto mais ele vai entrando nas águas, irmão, não é algo reto, não é uma piscina, não é uma piscina reta. Não, quanto mais ele segue a ordem, ele vai descendo, Aí, quanto mais ele segue a ordem, ele vai descendo. Aí quando chega a água no lombo, o anjo diz, vem mais, ele só se nadar. E parece que não é minha área nadar, não. Quando o anjo diz, vem mais 1000, ele diz, não dá, daqui não dá. Aí o anjo diz, então volta, bora voltar. Já que tu se afoga e não aguenta, bora voltar. O nível máximo, Romanos capítulo 12 diz que a gente tem que nos transformar segundo a renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Ezequiel, ele passa pelo nível bom, ele molha os pezinhos, ele gosta de ter uma nova caminhada. Ezequiel passa pelo nível agradável, quando as águas vai no joelho, e é bom tirar um período de oração, tá, irmão? Se tu não ora, tu não chegou nem no nível do bom. Aí diz a Bíblia que o Senhor mediu mais 1000 e o convidou mais. É aí águas pelos lombos que ele discerne que não dá mais para ir andando, só nadando. Por quê? Porque só tem uma cabeça, só tem a cabeça de fora. Só tem uma parte do corpo que está de fora. Sabe quando é que você chegou no nível de profundidade com Deus? É quando o corpo desaparece e só o cabeça aparece. Quando você parar de ficar cheio de mimimi, não falou meu nome, não deu paz do Senhor para eu, não deixou eu cantar, não deixou eu tocar, não deixou eu falar. Sabe essas frescurites de crente bebê que pensa que Jesus é babá? Porque tem que falar, tem que honrar, tem que dar glória. Então você ainda está no rasinho. Agora quem está no profundo, irmão, para não morrer, tem que deixar só a cabeça de fora. Tem que deixar só o cabeça do corpo de... Quem é o cabeça desse corpo aqui? Jesus! Ele é o cabeça do corpo chamado igreja. Nesse momento, o anjo diz, volta. Viste, filho do homem? Versículo 6. Viste, filho do homem? Ele não fala. O anjo pergunta, mas ele não fala. Viste, filho do homem? Quando ele vai responder, então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Ok, você já viu Ezequiel na sequidão e agora você está vendo Ezequiel em águas profundas, que também é profecia da prosperidade, do fluir de Deus que virá sobre Israel no tempo do fim. Mas há princípios aqui que a gente não pode deixar de lado e temos que tomar posse para a nossa vida. Agora eu quero fazer as aplicações para que você possa entender por que eu peguei duas mensagens duas histórias totalmente diferentes. Por quê? Porque é diferente mesmo. A gente passa por essas duas fases, mas pelo amor de Deus, se você já chegou no capítulo 47,
na dimensão do capítulo 47, se mantenha nesse nível. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, por favor, por gentileza. Antes da profundidade, sempre haverá sequidão. A profundidade está no 47. A sequidão está 10 capítulos antes, no 37. Todo crente que hoje tem profundidade com Deus é porque já experimentou a sequidão. Porque ele olha para quem tem profundidade e diz, eu quero isso. E vai lendo a Bíblia e vai dizendo, eu estou muito seco, eu quero isso. E essa pessoa, irmão, que já esteve na sequidão e consegue ser cercado de quem tem profundidade, ela vai crescer. Deus vai te colocar do lado de pessoas profundas, que têm vida com Ele, que têm profundidade com Ele. Sim, haverá momento que eu vou pregar e eu vou sentir a sequidão. Haverá momento que você vai orar, vai levantar e vai sentir a sequidão. Haverá cultos que você vai entrar aqui e vai sair oco, entra vazio, sai oco. Sai pior do que entrou, fazendo aquele barulho. Parece que tem poeira. O que aconteceu? Tem gente que no período da sequidão não tá nem aí, irmão. Não, tá bom, vou pra igreja, volto pra casa, bato pipoca, assisto Netflix, assisto novela, eu sou baseado nas águas, tá bom demais. É gente que gosta, se acostuma com a sequidão. Mas a sequidão não é para te manter aí, é para você sentir saudade da profundidade. A sequidão é para você perceber o nível, a diferença em que você está. Aí tem gente que ouve eu pregar Ezequiel 37, 47, você diz, pastor, eu estou na média. Está na média, é ser medíocre. Deus não tem isso para você. Ou você é seco, ou você é profundo. Ou você é cristão, ou você é ímpio. Não vem com essa onda para cá. Eu sou salvo pecador. Salvo pecador? Ou tu é salvo ou tu é pecador. João escreveu que quem vive na prática do pecado é do diabo. Então você é de Jesus ou você é do Satanás. Você é do céu ou você é filho do inferno, conforme Jesus explicou sobre os hipócritas, que os filhos da serpente, bonitos por fora, venenosos por dentro. É gente que não decide, sempre fica na linha tênue entre o pecado e a santidade, entre a sequidão e a profundidade. A sequidão é só para te deixar com fome, com sede da profundidade. Em segundo lugar, eu vou no tópico, eu vou falar o tópico e você vai pegar e glorificar o Senhor. Quer ver? Na sequidão, a morte. Na profundidade, a vida. No lugar de ossos sequíssimos, ele viu morte. Ele viu ossos sequíssimos. Mas quando Deus o traz para a profundidade, ele viu o Senhor falar. Versículo de número 6, 7. Tornando eu a margem do rio, havia uma grande abundância de árvores. Estas águas saem para a região e descem a campina, entra no mar, sendo levadas ao mar, que é o morto, as águas sararão. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses dois ribeiros viverá. Haverá muitíssimo peixe. Onde essas águas chegarem, vai ter cura e vai ter vida, versículo 9, olha que coisa linda. Lá na sequidão, lugar de morte. Sabe você que está dizendo, meu ministério morreu? Está na sequidão. Sabe você que está pensando que seu casamento morreu? Está na sequidão. Ou você que está pensando em morte, em destruir o seu casamento, em parar com o ministério, em parar com a sua chamada, em acabar com a sua vida. Você está passando pela fase do capítulo. Levou Ezequiel no 47 da profundidade. É fase. A minha esposa cantou aqui. É fase. Vai passar. Eu repreendo toda influência de morte contra a sua família. Eu repreendo toda falência no ministério. Quem toma posse disso? Sinta as águas de Deus te dá vida hoje. Não vai ter morte. Aleluia. Na sequidão, a morte. Na profundidade, a vida. Em terceiro lugar, na sequidão, ele estava no vale. Na profundidade, ele estava no templo. Irmão, quando você se sentir no vale da sequidão, quando você se sentir cercado por ossos, isso é gente que não congrega. Gente que não congrega é cercada por ossos. Gente que não congrega é cercada por ossos sequíssimos. Mas gente que congrega está no lugar das águas, da vida, do fluir do Espírito, da direção de Deus. Cuidado com essa onda dos desigrejados. O templo de Deus hoje é a igreja que se reúne. Romanos capítulo 12 diz que individualmente somos membros. Não existe igreja na não existe igreja na individualidade. Só existe igreja na coletividade. Não tem na Bíblia igreja na individualidade. O camarada sai, o camarada se afasta, o camarada diz, estou nem aí, não quero mais esse negócio de comunhão. Porque onde
onde eu estiver, eu sou igreja. Não, tu é um membro. Romanos 12, individualmente somos membros. Agora, na coletividade, são pedras que se unem e formam o templo de Deus, a casa de Deus. É aí que a vida flui. Na sequidão, ele está no vale. Na profundidade, no templo. Na sequidão, morte. Na profundidade, vida. Antes da profundidade, veio a sequidão. Em quarto lugar, irmão, essa quarta lição me fez bater o pé forte, né? A gente que é pentecostal, a gente diz, eita glória! Olha essa quarta lição, esse quarto paradoxo, essa quarta diferença entre o 37 e o 47. Olha só, na sequidão, ele vê o agir de Deus na vida dos outros. Sim ou não? Responde, para de graça. Na sequidão, ele vê o agir de Deus na vida dos outros. Sim ou não? Profetiza aos ossos. Profetiza e eles vão viver. Fala com eles. Só vê Espírito e sopra sobre eles. Nada em Ezequiel. Ezequiel só vê nos ossos. Ezequiel só vê nos outros. Ezequiel percebe a experiência de longe, nada nele. Mas no capítulo de número 44, o anjo fala com ele: água nos seus pés, água no seu joelho, água no seu lombo. Me segue, vem, enxerga. Sabe o que Deus confirmava ao meu coração enquanto eu estava sentado ali? Chega de ouvir experiências dos outros. Apenas é tempo de contar a sua história. É tempo de falar o seu testemunho. Eu sinto a presença de Jesus enquanto eu digo isso. Você ouviu aqui testemunho de cura, minha irmã. Se prepare para contar a tua cura também. Você já ouviu testemunho de portas abertas. Se prepara para contar seu testemunho também. Você vai sentir a experiência com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é inveja, não é inveja. Você não tem inveja de ninguém. Você só quer poder contar sua história, seu testemunho. Levante a mão em nome de Jesus. Se você deu glória a Deus pela vitória do seu irmão, muitos vão dar glória a Deus pela sua vitória também. Você já profetizou na vida de muitos. Na sequidão, se prepare. As águas de Deus vão alcançar. Oh, glória! Oh, glória! Ele permite o vale da sequidão para te levar à profundidade. Agora, essa quinta lição, pastor, é pesada, eu posso falar? É pesada, mas é Bíblia, posso falar? Se é Bíblia, deve. Olha só, na sequidão, ele fala e escreve. Me senti no vale, profetiza. Ossos secos, escutem, profetiza. Espírito, vem. Ele diz, está faltando espírito. Ele fala, ele escreve. Deus disse, pega 2 tábuas e escreve. E ele escreve. No capítulo 47, ele é levado, ele é direcionado, mas não fala nada. Na sequidão ele fala. Na profundidade é Deus que fala, vem, 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 agora volta. Você percebe as palavras dele na ação. No versículo de número 6 ele tem uma pergunta. Vistes, filho do homem? Ele não responde. Na experiência. Citar a experiência para nós, ele fala. Agora, na experiência, ele não liberou nenhuma palavra, ele só vivenciou. Irmão, quem fala demais é porque está na sequidão. Fala menos, que você vai se aprofundar mais. Escuta mais. Pensa mais. Que Deus te conduzirá em sabedoria. Na sequidão, a vida veio de fora. Vem, Espírito dos 4 ventos. Vem, sopra sobre eles, para que levantem, para que vivam. A experiência no 37 é algo que vem de fora para dentro. Mas no capítulo 47 é o evangelho completo. Águas que saíam de dentro para fora.
Versículo 3, aquele homem saiu e me chamou. Versículo de número 2, me levou pelo caminho de fora até a porta exterior. Enquanto no 37 precisa-se da bênção de fora para dentro, porque está na sequidão. No 47, não precisa de fora para dentro. Quem está na sequidão precisa de lá para cá. Quer trazer de lá para cá. Mas quem está na profundidade, irmão, é diferente, é o contrário. Ele tem daqui para lá. Tem o que dá. A vida flui dele. Deus o conduz para fora do prédio. Deus o conduz para fora da dimensão limitada e o faz vivenciar a profundidade também do lado de fora. Porque o maior nível de sequidão nosso é quando a gente diz: aqui dentro eu sinto, aqui dentro eu adoro, aqui dentro eu me entrego. É sequidão, meu filho. Tu tá pensando que tu é espiritual, mas na realidade você está na experiência da sequidão, porque sempre tem que vir de lá para cá. Agora, na profundidade, irmão, eu recebo as águas aqui para fluir do lado de fora. Eu cultuo aqui, eu aprendo aqui para me comportar melhor lá. Eu me encho aqui no domingo para ser um aluno melhor na segunda. Eu me alegro aqui no domingo para ser um funcionário melhor na segunda, no decorrer das semanas. Alguém está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Ó, gente cantando. Vem, Senhor, desce do trono e me enche. Uma sequidão teológica. Vem, Espírito Santo, aí de cima. Vem, Espírito. Vem sobre mim, Espírito. Não, irmão, tu não está no Antigo Testamento. Não, irmão. Não está, não. Ele disse: o meu Espírito virá e morará em vós. Habitará em vós. João escreveu na sua primeira epístola: vós tendes a unção do Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O que você tem que fazer? Senhor, se manifesta em mim. Senhor, usa minhas mãos, porque aqui dentro de mim o Senhor já está. Se você ficar orando para vir de fora para dentro, é porque você ainda não se entregou para Cristo. Se você fica pensando que ele vem de cima para baixo, é porque você ainda não tem a profundidade da palavra. Quem recebeu Jesus já tem o Espírito como morada aqui dentro. Você já é morada do Espírito. Jesus disse em João capítulo 4, quem beber da minha água se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Em João capítulo 7, Jesus disse: rios fluirão do seu interior. Todo culto que tu vem, tu diz: eu quero receber, eu abro a boca para receber. Larga de ser pidão, larga de ser mendigo. Você tem para dar. Todo culto, a irmã, quer oração. Todo culto, irmão, quer a mão na cabeça. Todo culto, irmão, quer a profecia. Todo culto, quer o homem, a irmã do joelho. Não, você tem dentro de você a vida de Deus. Coloca a mão em quem estiver doente e repreende em nome de Jesus. Estende a mão e o céu vai se abrir. Alguém entende essa palavra? Eu sinto liberdade de Deus para falar isso aqui. Como o farol que brilha sobre as águas, flecha que acerta. Eis aqui a minha vida, Senhor. Oh Deus, sonda-me, quebranta-me. Oh Deus, as águas saradoras estão fluindo aqui nessa noite. Sonda-me. E usa-me. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor.
Cada glória a Deus que você dá é água da adoração fluindo. Cada nova língua que você libera é água fluindo. Só quem crê que tem a unção de Deus na vida, coloque a mão no ombro de alguém, porque Jesus vai curar a enfermidade aqui agora. Vai repreender a depressão agora. Vai restaurar a alma, o casamento, a família. Coloca a mão no ombro de alguém e diga: receba o que de Deus eu tenho. Diga: eu te abençoo. É para falar, não é para dar glória. Diga: eu te abençoo debaixo dessa palavra. Quem sente as águas saradoras de Deus aqui? Quem sente as águas saradoras de Deus que restaura a sua vida? Quem tem glória a Deus pode adorar. Quem tem novas línguas pode orar em línguas estranhas. Pode profetizar. Fica em pé dando glória para Jesus, porque há a unção de Deus em você.